E em relação, por exemplo, bom, em relação à guerra, ele era o chefe, comandava e tinha sucessos, era um bom estratega. Ele morreu depois da independência. Qual era o problema que estava a surgir nessa altura depois da independência? Era a sede, a febre de enriquecimento por parte dos quadros que tinham feito a guerra e outros que oportunisticamente se juntaram e se quiseram aproveitar da independência. Portanto, havia um clima de corrupção no nosso seio. Já nessa altura? Já nessa altura. E um ano depois da independência, já isso se notava. Eu lembro que Samora, eu mencionei, Samora uma vez, numa conversa, conversando comigo, ele disse: olha, nós temos aqui quadros que estiveram na guerra durante anos e anos, nunca se preocuparam em ser ricos, em viver bem, em luxo. Agora estão a mudar, vocês querem enriquecer de qualquer maneira. Mas o que é um facto, eu também noto que estamos a mudar nessa direção. E eu disse: bom, se isso acontecer mesmo em grande escala, tenhamos consciência que isso é o fim da revolução. Mas também acrescentou: ai de vocês se mudarem enquanto eu for vivo. Vão ter que se haver comigo. Comigo não podem brincar e não podem fazer essas coisas. Mas, por isso, quando ele morreu, pronto. Então estava a querer dizer que houve muita gente a esfregar as mãos. Muita gente a esfregar. Dentro do partido mesmo. Dentro do partido, claro. Eu não compreendo. Mesmo hoje vejo membros do partido, membros altos, que naquela altura diziam: ah, não, riqueza não me interessa. Agora que aprendi como é bom servir o povo, estar no meio do povo e servir, eu nunca mais me vou envolver aí em atividades privadas para ficar rico. Não, agora já sei qual é o meu destino. É servir o povo. Fora Samora, às vezes os jornais, vocês os jornais, quer dizer, houve uma mudança de 360 graus. É de 360 volta ao mesmo sítio. 180 mesmo. 180. Houve uma mudança radical. Como é que o senhor olha para isso Não sei. hoje? É uma coisa... Tem sido uma voz muito crítica desse enriquecimento, em muitos casos ilícito, não é? De aproveitamento de lugares onde estão, mas... Claro. Eu não sei se isso corresponde... Vocês que são jornalistas e que lidam com pessoas e têm um conhecimento melhor e maior da natureza humana, dos vossos contactos e entrevistas, etc. Será essa sede de enriquecimento inerente à natureza humana? Estou-lhe a fazer uma... Então vou fazer Uma pergunta. se calhar. Provavelmente. Mas há quem seja mais coerente, há quem não. Portanto, nesses seus antigos companheiros há muita incoerência, então, não é? Entre o discurso que tinham quando da morte do Presidente Samora e Antes da morte hoje, e depois. Mas isso não se verifica só no... não se verificou só em relação ao enriquecimento. Noutros aspectos também, por exemplo, muitos combatentes durante a guerra
combatiam em Cabo Delgado, Niassa, Slavés, casaram com mulheres locais, que eram quase todas camponesas que não tinham a sofisticação Deles. não é deles, porque eles também não tinham. Tinha um bocadinho mais, Não, também não. não é isso. Mais ou menos estavam equiparados. Mas essas mulheres é que davam aos maridos apoio, amparo material, que eles produziam qualquer coisa, moral, eram companheiras de luta e na luta. Entretanto, chega a independência e esses comandantes, esses chefes, que estavam casados com essas camponesas, vêm para Maputo e outros grandes centros urbanos. Há um jantar num sítio qualquer, recebem alguém, um alto dignitário, seja o que for, então a mulher não é capaz de se comportar porque não tem essa experiência, essa instrução, e em certa medida, do ponto de vista do marido, envergonha o marido. Então ele afasta. Já não é. Tem que ter uma mulher civilizada. Isso aconteceu muito então. Isso aconteceu muito também. Aconteceu, mas também, quando eu digo a Caixa de Pandora, quando eu falo da Caixa de Pandora, houve uma explosão de divórcios, o Samora não permitia. Muitos combatentes, comandantes, vieram para aqui e começaram com uma vida moral muito duvidosa, com amantes e... Travada mesmo. E o Samora disse, olha, eu não quero publicamente, e é cada um deles, eu não quero esse tipo de coisas. Quem rejeitar a mulher que trouxe lá do combate, eu vou expulsá-lo e vou puni-lo. De modo que não havia divórcios, não havia, as pessoas viviam, só que viviam sob pressão e sob tensão. Não sei, e quando morreu Samora, então foi uma série de divórcios. Agora, não sei o que era melhor. Talvez esta nova situação corresponda a uma realidade que não podia ser evitada e estava a causar problemas no seio das famílias. Portanto, Samora teria dificuldade em viver numa democracia como estamos a viver hoje. Intrinsecamente não fazia parte dele esta democracia. O que o senhor acha? O presidente Samora estabeleceu nas zonas, isso pode ser, é difícil prever qual seria o comportamento dele agora no sistema multipartidário, etc. Mas, durante a guerra das zonas libertadas, ele estabeleceu um sistema de democracia que nós chamávamos de democracia real. Ou seja, as decisões, ali era fácil porque eram pequenas comunidades. Então aquele exemplo da Grécia aplicava-se. Era simples. Escolhiam chefes, quando algum chefe se comportava mal, era denunciado e a própria população expulsava. Quando era preciso tomar alguma decisão importante em relação à aldeia ou ao distrito, a população era consultada sem Democracia direta. democracia direta.